Por que a tese do Janones sobre Collor participar do governo Bolsonaro e caçar a poupança e outros benefícios, sobretudo dos aposentados, não é absurda? Vamos falar disso hoje e vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Antes, porém, vou pedir para vocês, fortemente, que dê um like, aqueles que não se inscreveram, que se inscrevam no canal, tá? E aqueles que podem, colaborem com o nosso trabalho aqui no canal, que também é do blog Antropofagista. E embaixo tem o número da conta e o número do Pix. Qualquer valor ajuda enormemente a gente. Não precisa ser nenhuma fortuna, mas todo somado, tá? A gente consegue equacionar um pouco essa despesa que a gente tem, mesmo sendo tudo muito enxuto. Bom, vamos lá então, gente, falar sobre isso. O Janones tem um jeito meio espalhafatoso de falar, não sei mais o que e tal, menos que o Bolsonaro, né? Mas é justamente porque o Bolsonaro tem um jeito claro e objetivo, não na fala, mas na forma de detonar os avanços da sociedade, quebrar contrato com a sociedade. Ele não quebra com o mercado degola ele. Aliás, tem muita gente do mercado que está mostrando que apoia o Bolsonaro, ou seja, não liga para quem morreu. O negócio deles é algum tipo de benefício que eles têm com o Bolsonaro. Fora o fato de que se cria a ideia de que você vai construir poder na mão de trabalhador e de pobre, de negro, tá? Que é o que mais incomoda a classe dominante no Brasil, ela deixar de ser a que manda e ser a população que manda. Esse é o ponto, para mim, central de tudo. Porque eles não podem dizer que não ganharam com o lucro, ganharam muito. A média de ganho aí do varejo, por exemplo, que o Brasil hoje virou um grande varejão, né? O velho da van é o representante, né? Aquele espermatozoide verde e amarelo, do empresariado brasileiro. Não tem industrial, não tem nada. O Brasil tá, entendeu? Virou aqui virou interposto da China, né? Porque ninguém quer produzir nada. Isso é um outro assunto, uma outra hora, mas é mais ou menos isso. Então todo mundo, nós viramos um grande camelódromo, tá? E o velho da van, entendeu? É a Miss Universo desse processo todo. Não é à toa que eles fantasiam daquele jeito de periquito, papagaio, sei lá, a figura. Mas o que acontece? O Bolsonaro está cortando, nós estamos assistindo ele cortando praticamente 100% a verba de tratamento de câncer, tentou cortar a verba das universidades, deu um bode danado, ele teve que voltar, mas ele vai tentar de novo. Todo mundo sabe que assim que terminar a eleição, vença Lula, vença Bolsonaro, ele vai liberar o preço do combustível. Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte: o Bolsonaro teve para a mesma situação várias histórias. Primeiro que ele dizia, não vou interferir no preço da Petrobras. Sou um liberal, ele falava, né? Não sabe nem o que é liberal. Eu sou um liberal, blá, blá, blá. Depois ele mudou. Falou, não sou eu que posso definir isso. Fiz várias lives. Se a diretoria Petrobras, tipo assim, não tem nada com isso, como se a Petrobras fosse, ele não tivesse nenhuma ingerência, quando era ele o cara que podia fazer isso. E no final das contas, ele vendo que esse papo não colava, porque isso aí estava criando um problema muito sério, acelerou muito a inflação, e sobretudo os alimentos, que não parou. É bom dizer isso claramente, que não parou, e vai explodir também, é outro preço que vai explodir ainda mais, tá? Porque há uma síndrome de superlucro no meio da camelotagem brasileira. A gente precisa entender bem, o Brasil, né, virou, como eu disse, um camelódromo, e dentro, tanto é que tem muito camelô aí que é bolsonarista, que ele está se achando o empresário mesmo. Então, porque o Bolsonaro passou para muita gente a colocar isso como, olha, o grande ativo hoje é ser camelô.
entendeu? Compra e vende, compra pelo menor preço e vende pelo maior lucro e pronto. Você já é o empresário, já é o empreendedor. Esse é o conceito de país, né, de empreendedorismo que o Bolsonaro está colocando. Ele, Guedes, essas figuras, né? Que não tem... porque a conta desses caras é uma conta simples, né? A conta de você tirou aquele cara que tira o lápis atrás da orelha, põe aquele papel rosa no balcão, custa tanto. Se eu cortar isso, se eu cortar aquilo, se eu cortar aquilo, sobra tanto, e assim. Eu me lembro quando a CSN aqui foi privatizada, ela da noite pro dia passou a dar lucro, porque o cara cortou tudo. Mandou os engenheiros todos embora, a diretoria toda embora, os maiores salários. Cara, inclusive, que apoiou a privatização, achando que o operário da boca do forno que ia se dançar. Eles foram que dançaram primeiro. Então, nesse processo todo, o que acontece? Você tem aí, os caras vão buscar lucro. Desmontaram tudo, o cara acabou com a escola técnica Pão de Acalógeras, que era a escola, as principais da América Latina de pesquisa sobre aço, uma formação de profissionais fantásticos, técnicos fantásticos que tinham lá, reconhecidos no Brasil, todo e fora do Brasil. O cara destruiu aquilo, acabou com o centro de pesquisa, acabou com tudo. O negócio dele é assim, pega o aço, põe, né, passa no lingote e tal, e vende para a China, vende, e acabou. Ele não quer saber de mais nada. O resto ele aplica, vai para o mercado financeiro. Inclusive a CSN investe, né? Então, mas também é um outro assunto. Só estou colocando as coisas para a gente poder entender perfeitamente bem como funciona isso. Então, essa lógica econômica do Bolsonaro, que é a do Guedes, que é fazer o seguinte: olha, meu irmão, se precisar de cortar aqui, corta. Não quero saber se é para criança, se é para quem está com tratamento de câncer, se é para quem está numa universidade pública. Eu não quero saber, não me interessa nada disso. Eu preciso me manter. No caso do Bolsonaro, todo mundo sabe que o Bolsonaro vai ter um processo automático. Caiu do poder, vai para a cadeia. 300 mil crimes, entendeu? Então, toda hora ele tem uma história nova, ele cria uma fantasia, o que ele não quer é perder a eleição. Então, ele fica toda hora criando, fazendo barulho o tempo todo. Agora mesmo, eu vi, a gente até escreveu um texto lá, um artigo lá no Antropofagista, que vale a pena. Ele confessando que se acovardou diante do Lula no debate da Globo. E que o padre caiu do céu. O padre foi ele, né, que montou ele, o Roberto Jefferson, botar ele lá dentro justamente para fazer aquilo. Eu não pergunto pro Lula, porque o Lula vai me arrebentar, e ele fala isso, que o Lula ia lacrar nas costas dele, né, se ele fizesse pergunta pro Lula, ou seja, ele não tem capacidade de enfrentar o Lula. O Lula vai lacrar, vai falar com ele coisas que ele não tem como responder. Isso é lacrar para ele. E aí criou a fantasia, ele e o Pelegão lá do programa, lá, o tal do Pilhado, dizendo, né, que os marinhos trabalharam lá no fundo, um complô. Aí ele explica, o Bolsonaro explica, não, ali, o complô era o Lula me fazer pergunta. Esse era o complô era o Lula me fazer pergunta. Então eu peguei o Dávila, que é um paspalho, né, o Dávila, ele conseguiu ser, entendeu, figura da privatização ridícula do Instituto Milênio. Então, dentro desse contexto todo, a gente pode afirmar perfeitamente bem que o Bolsonaro é uma mentira o tempo todo. Então, como você não pode confiar nele em nada, e o Janones fala uma coisa que eu achei interessante: o Collor não conseguiu se reeleger como senador. Está aí desempregado, à toa na vida, chutando latinha, e é um aliado. Né? Aliás, só tem gente da melhor qualidade com ele. Collor, Roberto Jefferson, o Eduardo Cunha, Aécio Neves, só a papa fina da corrupção brasileira. Isso e fora o nosso, agora virou cacique nacional. Eu não sei quantos degraus acima do Bolsonaro, que inclusive aquela generalzada velha, né, a generalzada geriátrica, né, vai ter que fazer continência. Vou dizer aqueles que ainda conseguem fazer continência. Heleno, Braga Neto, Mourão, entendeu? Porque o cara, ele colocou um Congresso todo na mão dele, tá na mão do Valdemar da Costa Neto, o tal mensaleiro, né? Como é que o cara vai explicar que o Bolsonaro, ele é um sabujo
do Valdemar da Costa Neto, e não o oposto. Na verdade, vai ser uma tríade ali, né? Valdemar da Costa Neto, o Poder Supremo, vem Arthur Lira e Ciro Nogueira. Isso aí que vai comandar o país se Bolsonaro for. Imagina isso. Tá? Não vai ser facinho, vai ser assim, a bandalha de A a Z. Que o Bolsonaro quer só livrar a cara dele e dos filhos que ele botou no crime da cadeia. Mais nada. Então, se precisar de resolver um problema para o mercado, for caçar poupança, tirar qualquer benefício do velhinhos, não tenham dúvida que ele faz isso. Bolsonaro não tem escrúpulo nenhum. O que ele fala não se escreve, que fará se assina. Tá? Eu sei que ele está passando agora, o Lula deve pressionar ele explicar sobre os imóveis. Ele, inclusive, está incomodado com essa pergunta, ele já falou também no programa desse tal de pilhado, que o Lula vai querer falar sobre os imóveis, ou seja, está incomodado. Aliás, também falou que o Janones está inventando isso, mas falou mal, não conseguiu negar, não negou, olha, isso é uma mentira, isso é um absurdo, não. É esse cara, não sei mais o quê, que eu vou caçar poupança, mas também não disse. Jamais eu vou fazer isso. Ele não falou isso. Então, é maluquice? É fantasia? Não, não. O Janones, como eu estou falando, ele faz lá uma forma tem mais exasperado para falar e tudo mais. Tá? Hoje mesmo eu estava vendo isso. Mas eu estou mais para Janones do que para Bolsonaro. Isso aí não tem dúvida. Tá? Eu não deixo. E vou contar um caso rápido que aconteceu comigo. Faltavam uns 4 dias para o Collor assumir. Mais ou menos isso. 5 dias, não sei mais. E eu vi que aquele cara não falava nada. Eu tinha uma confecção e ele não falava nada. O que queria fazer na economia, o que queria resolver. Nada ele falou. Nada o Collor falou. E aí vem um fatídico dia que o pessoal amanhece sabendo que só tem R$50, né, na conta. Né? R$50 não, era outra moeda, já nem lembro, Cruzeiro, sei lá. Era nossa, assim, né, que a Zélia tinha deixado lá. Que a gente vai saber depois que não foi nada técnico. O Candir diz que a Zélia foi no aniversário de criança, quando voltou, ele perguntou, e aí, Zélia, vai deixar a conta? Ela falou, deixa 50. Era nesse nível, não tinha nada de técnico, olha, foi um... E teve, a mídia apoiou o Bolsonaro, os grandes empresários apoiaram o Bolsonaro, o Collor, quando caçou a poupança, os bancos apoiaram, toda a direita apoiou o Collor com isso. Quando o troço zebrou geral, né, foi para tomar o dinheiro dos velhinhos, inclusive meu pai, tadinho, perdeu o dinheirinho dele ali, tá? Então, eu, desconfiado, falei, esse cara vai aprontar. Então eu tinha um dinheirinho para comprar tecido. Falei, o quê? Eu vou descarregar tudo isso em tecido. Fui lá e comprei. Tudo em tecido. Eu nem tinha comprado nunca uma quantidade tão grande de tecido e comprei dessa vez bastante. Eu falei, vai dar besteira. Não deu outra. A cena que eu me lembro é do Paulo Henrique Amorim segurando, na Globo isso, ainda, segurando no braço de um outro comentarista, né, Joemir Betti, e fala com ele, você tinha dinheiro na conta? Ele falou, tenho. Eu falei, agora só tem 50. E o Joemir Betti toma aquele susto, ele perguntou, te deu uma má notícia, né? Eu lembro isso direitinho, tá? Então, eu não duvido nada do Collor participar sim, tá? Como ministro da Previdência, qualquer coisa lá dentro. E ter sim, eu não tenho dinheiro, sou um duro. Mas se eu tenho, sobretudo investimento, eu tiraria. Depois ia ver. Entendeu? Eu sinceramente, como eu vou falando, entre Janones e Bolsonaro, eu vou de Janones. Tá bom, gente? Eu paro aqui. Reitero com vocês que vocês dê um like, se inscrevam os que não se inscreveram e aqueles que puderem, que vocês possam fazer
uma doação, né? Uma participação com a gente aqui e que também é no blog Antropofagista, que essa figura está aqui debaixo de mim, aqui tem a mãe dela. Essa é a Cuiquinha, a de baixo aqui é a Cuicona, a Cuica, a mãe dela. E são 4, a gente pegou de rua. Essa figura não, ela nasceu aqui dentro de casa. Bom, amanhã a gente volta para poder falar mais sobre essas questões todas que tá chegando agora perto aí, que eu acho que o Lula está vindo numa virada não, né? De ampliação maior, tá? De votos em relação ao Bolsonaro. Se Deus quiser, Bolsonaro vai perder essa eleição e o Lula vai estourar no dia da votação. Tá bom, gente? Até amanhã.